Fala rapaziada, para quem não me conhece, eu sou Luiz Guilherme da LG Design. Estou passando aqui para ensinar vocês a criar esse efeito esquina, né? Esse efeito perspectiva ali na nossa fonte aqui, né? Na nossa palavra, que é um efeito muito interessante, muito bacana da gente utilizar. Lembrando que nessa composição aqui eu trouxe aqui algumas texturas e eu usei o filtro do Camera Raw para fazer esse efeito granulado aqui, tá bom? Então o que que acontece? Eu vou criar aqui para vocês, vou criar de duas formas para vocês verem que bacana que a gente consegue trabalhar aí, tá? Então vou criar um novo projeto, um novo documento, vou criar 1080 por 1080 mesmo. Vou pegar aqui, escrever aqui exemplo, tá? Tem um Ctrl T, aumentei. Gente, tem como fazer sim, só com uma palavra, tá? Mas ele não fica aquele efeito de muro assim, sabe? Ele vai ficar o efeito esquina, igual que está lá, porém ele só vai ficar em uma palavra, porque não tem mais nada para baixo. Então o que, que eu aconselho vocês fazerem quando vocês forem aplicar esse efeito? Vocês vão duplicando a camada, Ctrl J, beleza. Selecionou as duas aqui, ó, Ctrl J de novo, tá? E Ctrl J de novo. Só não necessariamente vocês precisam usar a mesma palavra também, tá? Vocês podem colocar tipo uma palavra em cima, outra embaixo, porém todas têm que ter a mesma distância, né? Elas têm que casarem as pontas ali, entendeu? A mesma resolução ali, vamos dizer assim, tá? A resolução ali tem que ser a mesma, tem que enquadrar para ele ficar exatamente dessa forma que está aqui. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar a primeira camada aqui e segurando o Shift eu vou clicar lá na última. Feito isso, eu dou um Ctrl E, certo? Certo. Vamos lá, prossiga. Aqui eu vou pegar minha ferramenta de letreiro retangular, tá? E vou selecionar metade da minha palavra. Depois de ter selecionado metade da minha palavra, eu vou dar um Ctrl T e vou em perspectiva. Segurando o Ctrl, eu arrasto esse daqui, esse último ponto aqui da esquerda para cima. Ele vai criar esse efeito de perspectiva aqui, tá? Então, eu vou fazer isso com a outra metade agora. Então, eu vou selecionar aqui minha outra metade, né? Vou dar um Ctrl T, perspectiva, e aqui eu jogo lá para cima também, segurando o Ctrl. Então, ele acabou fazendo aí aquele efeito esquina, né? Ele já tá aquela parada assim, né? Agora, vou mostrar para vocês referente ao fundo holográfico, tá? É só procurar aí no Google holográfico, vai em imagens, e aqui, ó, aqui nós temos, ó, vou pesquisar de novo para vocês verem. Aqui nós temos aqui, ó, fundo de neon holográfico, tá? Então vocês podem clicar aqui e daqui a gente consegue achar diversas imagens, que foram esses backgrounds aqui que eu utilizei na arte que eu fiz minha, nessa daqui, ó. Beleza? E tanto no background quanto na lente do óculos aqui, tá? Então eu dou um Ctrl T, aumento, tá? Porém a minha tá alaranjada aqui, ó. A minha ela não tá com esse azul, né? Eu até fiz com azul, porém eu decidi levar pro tom do laranja assim que fica, pra mim fica mais bonito, né? Então eu clico aqui em ajustes, venho no pesquisa de cores e aqui eu vou selecionar os efeitos que eu quiser aplicar, tá? Vocês não precisam fazer na mesma cor que eu fiz, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem aí. Tem como vocês trabalharem de diversas maneiras aí. Então, por exemplo, aqui, ó, vou desativar o pesquisa de cores. Aí entrou um infeliz na Steam bem na hora, né? Agora tem que esperar essa janelinha baixar porque eu esqueci de desativar. Agora eu vou clicar aqui e vou em cor sólida. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho. Agora eu venho aqui no Blend Mode e coloco aqui multiplicação, sei lá. Pronto, já está vermelho. Ah, não gostei do vermelho, quero outra cor. Vou mexendo aqui até acertar o que eu quero. Fechou? Então é isso, rapaziada. Não tem dificuldade. Agora eu vou mostrar aqui um outro exemplo para vocês verem no texto, que fica muito bacana também. Então vou lá escrever meu exemplo novamente. Bendito seja o exemplo. Eu vou duplicar a camada, vou segurando o Shift, eu vou arrastando para baixo. Eu dou dois cliques na camada, venho em traçado, coloquei o traçado em 1. Ó, meu traçado tá externa, tá? Vou colocar, estava interna, mas eu vou colocar externa, vou colocar em 1. E aqui no preenchimento eu vou
puxar o preenchimento todo para baixo, tá? Eu zerei, ele ficou só o traçado, tá vendo? E assim repete o nosso procedimento de duplicar a camada. Então seleciono as duas camadas e vou jogando para baixo aí, tá? Então vou fazer esse daqui com bastante palavra para vocês verem como fica bacana. Vou selecionar todas, segurando Shift, eu na primeira palavra exemplo aqui, lembrando que toda vez que você for agrupar, na verdade, mesclar essas camadas, é somente a camada do texto, tá? De background, de textura, vocês não usam mais nenhuma. Então, selecionou os textos aqui, eu dou um Ctrl E, coisa linda, coisa fina. Vamos lá na nossa ferramenta de letreiro retangular, seleciono metade, Ctrl T, perspectiva, segurando o Ctrl, eu puxo para cima aqui o ponto da esquerda. Lembrando que da metade para a esquerda, o ponto que conta é o ponto da esquerda de baixo. Porém, tem como a gente trabalhar com outro ponto também. Se a gente quiser puxar o de cima, serve. Se a gente quiser puxar para o outro lado, serve. Ele tem diversas formas aqui da gente fazer isso. Tá vendo? Ó? Então, segue aí o baile aí. Vamos lá, Ctrl T aqui, pronto, beleza. Agora eu vou selecionar a outra metade aqui, Ctrl T, perspectiva, e aqui eu puxo para cima também, segurando o Ctrl. Show de bola, era isso que eu queria. Cheguei onde eu queria. Agora eu vou ensinar vocês como faz o granulado que eu fiz na minha imagem aqui, ó. Se vocês repararem, ele está todo granulado, parece uma textura de areia, né? Se vocês olharem aqui, ela está parecendo uma textura areia. Fechou? Então, vou ensinar para vocês como que eu fiz isso. Eu vou selecionar a imagem que eu quero, tá? No caso, eu estou selecionando o background aqui. Eu venho em filtro, filtro do Camera Raw. Ele abriu, o que eu vou fazer? Eu clico em Effects, tá? Aí aqui na intensidade, na primeira intensidade do granulado, eu posso arrastar o quanto eu quiser aí, quanto me agradar aí eu vou mexendo. Tamanho, mesma coisa, e aspereza, mesma coisa, tá? Vocês decidem aí, ó. Ó, assim, dessa forma ficou muito interessante. Então, é isso. Curti, é isso que eu quero, pá, beleza. O que a gente pode fazer agora? Eu posso vir aqui no holográfico e pegar esse holográfico com esse roxo aqui, com esse rosa. Aí eu venho aqui, colo esse holográfico aqui no software e seguro no Alt entre a camada do meu exemplo que eu fiz, a perspectiva, e a camada que eu acabei de colar aqui, eu aperto Alt. Aí eu só aumento ele aqui, ele vai ficar assim. Aí eu dou dois cliques na camada do exemplo, coloco o traçado e coloco em 1. Ou em 1. Só para ele poder marcar um pouco. Aí aqui no background eu posso dar uma escurecida aqui. Então eu venho clicar aqui, clico na curva e puxo para baixo assim. Beleza, é isso. Certo que esse tom de rosa não casou tanto, né? Ficou uma confusão do caramba por causa da textura ser a mesma, né? Mas não necessariamente você precisa usar essa textura do, do, do holográfico aqui, tá? No texto. Então você pode só anular aqui, ó, o fundo e fazer o seguinte, tirar o traçado e usar assim, ó, tá? Para não misturar as duas texturas. E assim a gente consegue fazer também na nossa imagem que está aplicada no nosso texto. Então eu vou em filtro do Camera Raw de novo, Effects, vou aumentar o granulado aqui, aspereza eu diminuo tudo, o tamanho, vou só aumentar aí e já era. É isso, tá? Uma outra coisa aqui, a gente pode dar um Ctrl E, que ele vai mesclar as nossas camadas também. Esse é um efeito muito bacana que dá pra gente usar aí bastante. Nossa, a webcam está um pouquinho menor que a moldura, eu não tinha visto. Aí eu vou duplicar minha camada com Ctrl J, aí eu venho filtro, desfoque gaussiano, eu vou aumentar aqui um pouco. Eu venho no meu Blend Mode de divisão. Ele criou esse efeito de muro iluminado aí, beleza? Então, são coisas simples, básicas, mas são bem úteis aí no nosso dia a dia de quem trabalha com isso. São atalhos aí, quando a gente está com aquele bloqueio de criação, a gente consegue abusar um pouco desse tipo de coisa, tá?
Então espero que vocês tenham gostado aí e tamo junto. Abraço pra geral. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição e quem puder me seguir lá, ficarei muito grato. Tamo junto.